Hoje eu quero falar sobre os dois vilões do bariátrico. Eu falei dos segredos do bariátrico bonito, agora eu quero falar de dois vilões, simples também e muito comum. Eu sou o Francisco Rebouças, se liga nessa dica. Você que gosta do nosso canal, não se esqueça de se inscrever e dar um like aí para que a gente fique estimulado a produzir mais esse tipo de conteúdo. Os dois grandes vilões do bariátrico são exatamente os dois vilões que engordaram o mundo. O mundo ficou cada vez mais gordo quando isso foi introduzido em massa para a população. E é muito simples, são os líquidos adoçados e os doces. É isso que fez o mundo engordar. E é isso que faz o bariátrico engordar. Então, é muito simples entender. A bariátrica, ela falha em 20 a 30% no mundo inteiro. É o melhor tratamento para o obeso mórbido. A pessoa deixa de falhar quase 100% para falhar em torno de 20 a 30%. Mas como evitar esse 20 a 30% de falha? Principalmente evitando esses dois vilões. Eu trabalho com bariátrica há muitos anos. E eu não conheço nenhum paciente bariátrico que falhou, que não tenha sido um desses vilões. Ah, por que isso ocorre? Simplesmente por dois motivos. Porque o líquido adoçado e o doce, ele tem dois mecanismos de fazer a sua bariátrica falhar. O primeiro, e fácil de entender, é a absorção. Se você bebe líquido com açúcar, líquido com frutose, sucos, refrigerantes, chás com açúcar, aquilo ele é absorvido no começo do intestino. Não gera saciedade, porque o líquido não vai dar saciedade, você não vai ter sensação de saciedade. Então você vai conseguir ingerir grandes volumes e mesmo que você tenha um grande desvio, um pedaço pequeno de intestino consegue absorver aquilo de uma maneira muito simples, muito rápida, muito fácil. Então toda aquela caloria vai ser ingerida e absorvida rapidamente. Doce é da mesma forma, porque doce em pequenos volumes, ele tem alta carga calórica, de fácil absorção. Não precisa haver quebras. Ele não vem com moléculas maiores, ele já vem com moléculas simplificadas. Então, pequeno tamanho de intestino consegue absorver tudo aquilo. Esse é um mecanismo, mas não é único. E talvez nem seja, apesar de ser muito importante, talvez nem seja o mais importante. O outro mecanismo é a consequência hormonal desse tipo de alimento dentro do seu organismo. Não é só caloria que envolve o emagrecimento, que envolve o ganho de peso, mas o emagrecimento ele é complexo e ele é um grande fator hormonal. Então, o líquido adoçado, o carboidrato simples do doce, ele gera um comportamento hormonal que vai gerar pico insulínico e hormônios que a gente chama de hormônios que são anabolizantes, que vão fazer você armazenar gordura, e principalmente gordura abdominal. Então o bariátrico que faz isso, ainda que ele esteja perdendo peso, se ele vai manipulando assim, usando esses alimentos, a forma hormonal dele, ele vai perder menos peso e vai ter um risco maior do reganho de peso. Então, esses alimentos eles têm que ser retirados. Por quê? Ah, mas eu fiz bariátrica, eu não estou vendo diferença. A bariátrica, ela muda a fome hormonal. Mas nós não comemos só por causa de fome hormonal. Nós comemos por hábito, nós comemos por ansiedade, nós comemos por prazer. Então, suco é hábito. Ninguém tem fome de líquido adoçado. Ah, estou com uma fome de beber uma coca. Não, é hábito. Hábitos são mudados, mas precisa de uma decisão. Em pouco tempo você muda um hábito, mas requer uma decisão. O doce, além do hábito, ele tem um mecanismo cerebral muito importante. Então a pessoa realmente ela sente falta de doce. Não é uma fome hormonal, é como se fosse uma dependência. Na verdade é uma dependência bioquímica, mas que também pode ser mudada. Requer uma atitude. Então a pessoa que fez uma bariátrica, ela fez um passo a passo e chegou num momento muito importante. E esses são, por que eu chamo de vilões? Porque eles fazem falhar a bariátrica e são passíveis de mudança, mas as pessoas precisam entender.
e não se auto-boicotarem. É muito simples, é muito claro. E se você não quiser falhar a bariátrica, você precisa evitar esses dois vilões. Tá certo? Muito obrigado, fique conosco para mais dicas a respeito de cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia bariátrica. Um grande abraço e até a próxima.